aqui com você. Então, doutor, para iniciar, eu quero que você fale pra gente, então, o que então é tão essa falada síndrome dos ovários policísticos? Bom, a síndrome dos ovários policísticos é uma doença metabólica que ela leva a alterações do ciclo menstrual da mulher, tá? Então, é uma doença, é uma síndrome que pode acarretar principalmente a alteração do ciclo menstrual. Além disso, ela pode aumentar os hormônios masculinos circulantes na mulher, o que leva a alterações de corpo da mulher. Por exemplo, alterações de pele, como espinhas, alterações de pelo, aumento de pelos em regiões que mulher geralmente não tem, queda de cabelo, bem típica masculina, que é aquela queda de cabelo mais na frente do cabelo. Então, é uma síndrome que dá uma desregulada nos hormônios e pode levar a infertilidade, alterações de saúde, como diabetes, pressão alta e além das alterações estéticas. Uhum. E, doutor, qual que é a diferença da síndrome e dos ovários policísticos? Existe uma diferença? Existe e são coisas diferentes, tá? Um dos critérios para a gente diagnosticar a síndrome do ovário policístico é uma alteração por ultrassom. Essa não é mais a principal alteração no diagnóstico. Então, quando se via um ovário alterado ou um ovário aumentado, que é o ovário policístico, se achava que a paciente automaticamente teria doença. Isso não é uma verdade. Então, as pessoas podem ter o ovário policístico, que é um ovário que por ultrassom, ele fica um pouquinho aumentado, mas ela pode não ter a síndrome. Ou seja, ela vai ter um ovário alterado, mas ela tem ciclo menstrual normal, ela não tem alteração hormonal nem física. Então, a síndrome é uma situação de saúde que a gente precisa tratar, a gente precisa melhorar para essa paciente. O ovário policístico, por si só, não causa nenhuma alteração para a mulher. E, doutor, existe uma causa específica para o aparecimento ou assim é muito incerto? É bem incerto, a gente não tem uma causa ainda, a medicina ainda não consegue responder essa pergunta, tá? Mas algumas características como histórico familiar, pacientes que têm um aumento da secreção de insulina, são pacientes que têm um risco maior de ter a síndrome do ovário policístico, mas a causa em si a gente não sabe. Uhum. E até, inclusive, doutor, a gente pode falar que até mulheres assim que cuidam da qualidade de vida, enfim, também podem acabar sofrendo disso, né? Pode. A gente associa muito a síndrome àquela paciente que já é gordinha, aquela paciente que tem muita espinha, que é gordinha e é como se por ela ser assim, ela desenvolvesse a doença. E a gente tem pacientes que são atletas, pacientes que têm um cuidado em ficar magra ou cuidam da saúde dessa parte, né? E mesmo assim tem a doença. Então, a gente sempre brinca, né? Que algumas doenças a gente pode ter alguma culpa, né? Sei lá, por comer mal, por não cuidar da saúde. Agora, a síndrome do ovário policístico não é culpa da paciente. Ela, apesar de se cuidar, pode sim ter a doença. Então, com isso, doutor, não existem fatores de risco que levam a esse aparecimento ou daí tem uma diferença? Existem, né? Então, não é porque a paciente é magra que ela não vai ter doença e não é porque ela é gordinha que vai ter. Agora, algumas características levam a ela a ter um risco maior. Por exemplo, a obesidade, hipertensão, a má alimentação, pacientes que já têm uma secreção de insulina um pouco aumentada. Então, existem alguns fatores de risco, sim. E sobre os sintomas, doutor Estélia comentou com a gente no início a questão da menstruação desregulada, aparecimento de pelos. Alguns mais sintomas que tem? Esses são os principais, né? O principal problema da síndrome do ovário policístico é a alteração da menstruação. Então, às vezes, a mulher descobre que tem a síndrome porque ela fica sem menstruar meses seguidos. Ou tem um sangramento irregular, que a gente chama, que é quando ele não fica entre 24 e 34 dias o intervalo da menstruação. Esse é o principal sintoma da síndrome do ovário policístico. Os outros são relacionados ao aumento dos hormônios masculinos, como, por exemplo, a pele muito acneica, né? O acne no rosto, a queda de cabelo, pacientes que começam a ter a resistência insulínica, então elas ficam com manchas na axila, no pescoço, no corpo.
Então, esses são sintomas da doença. E sobre o tratamento dessa síndrome, doutor? Sei que varia de cada caso, mas assim, só para esclarecer, para ficar mais claro para quem nos acompanha. O tratamento ele vai de acordo com os sintomas que a paciente tem, tá? E o objetivo. A síndrome do ovário policístico é uma doença que aumenta a chance da paciente ter dificuldade para engravidar, por exemplo. Então, se a paciente tem dificuldade em engravidar, a gente precisa estimular que esse ovário funcione. Então, é um tratamento específico para quem tem infertilidade. Se a paciente tem sintomas de pele, a gente vai tratar bloqueando esses hormônios masculinos que estão aumentando a acne, o pelo. Então, a gente trata sintoma e tenta melhorar a qualidade de vida. Então, não tem cura, não existe tratamento para curar. O que a gente faz é tratar de acordo com o sintoma para melhorar e devolver uma qualidade de vida ou fertilidade, caso tenha infertilidade essa paciente. E no caso, então, doutor, das mulheres que querem engravidar, precisa ainda mais de um acompanhamento para melhorar isso e conseguir. Com certeza. Então, eu sempre explico, a maioria das mulheres que têm síndrome do ovário policístico engravidam normalmente. Agora, das mulheres que têm infertilidade, a grande parte delas tem síndrome do ovário policístico. Então, se a paciente com síndrome do ovário policístico tentou engravidar e não conseguiu, ela precisa de um acompanhamento com um especialista em fertilidade para ajudar a estimular a ovulação e assim ela conseguir ter o sonho realizado. É importante destacar também, né, doutor, que às vezes as mulheres ficam tranquilas, eu tenho essa síndrome, então quer dizer que eu posso ficar tranquila, que eu não vou engravidar e tal. Não é bem assim também, né, doutor? Não. A gente pega muita gestante que, o médico falou que eu ia ter dificuldade para engravidar porque eu tinha síndrome e parei de usar um anticoncepcional e engravidei. Então, tem que cuidar sim. Se você não quer ter filhos, você precisa se prevenir, preservativo, anticoncepcional, o que for mais adequado para cada paciente. Mas ter a doença não quer dizer que não engravida, não. E a maneira de prevenir, doutor, assim, cuidando da vida, da saúde, dos hábitos, para não ter a síndrome? Com certeza, né? Então, a paciente com síndrome do ovário policístico, ela precisa entender que ela tem um risco maior de obesidade, um risco maior de diabetes, um risco maior de doenças cardiovasculares. Então, atividade física, alimentação, ajudam a atrapalhar essa síndrome. Então, você vai ajudar a sua saúde e vai diminuir a chance de ter os efeitos da síndrome. Então, cuidado com a saúde, parece clichê, né? Quase tudo é atividade física e alimentação, mas não adianta, essa é a verdade. O paciente que cuida da sua saúde tem sucesso e a gente tem que lembrar que o nosso maior bem é o nosso corpo, né? Se a gente não cuidar da saúde, nossa vida vai ser curta, a gente vai sofrer mais, a gente vai ter mais doença. E a síndrome é uma situação de saúde que faz muita diferença cuidar da saúde. E não tem para onde correr, né, doutor? É esse o caminho que a gente tem que seguir para todas as doenças ginecológicas e, como o doutor falou, para a vida como um todo, né? Com certeza. Doutor, quero te agradecer, então, mais uma vez, por participar do nosso Ver Mais. Obrigada. Foi um prazer. Faço o convite, inclusive, que as pessoas sempre acompanhem você nas redes sociais, enfim, para saber mais informações que o doutor sempre. Aqui com você. Então, doutor, para iniciar, eu quero que você fale para a gente, então, o que é tão essa falada síndrome dos ovários policísticos? Bom, a síndrome dos ovários policísticos é uma doença metabólica que ela leva a alterações do ciclo menstrual da mulher, tá? Então é uma síndrome que pode acarretar principalmente a alteração do ciclo menstrual. Além disso, ela pode aumentar os hormônios masculinos circulantes na mulher, o que leva a alterações de corpo da mulher. Por exemplo, alterações de pele, como espinhas, alterações de pelo, aumento de pelos em regiões que mulher geralmente não tem, queda de cabelo, bem típica masculina, que é aquela queda de cabelo mais na frente do cabelo. Então, é uma síndrome que dá uma desregulada nos hormônios e pode levar a infertilidade, alterações de saúde, como diabetes, pressão alta e além das alterações estéticas. E doutor, qual que é a diferença da síndrome e dos ovários policísticos? Existe uma diferença? Existe e são coisas diferentes, tá? Um dos critérios para a gente diagnosticar a síndrome do ovário policístico é uma alteração por ultrassom.
essa não é mais a principal alteração no diagnóstico. Então, quando se via um ovário alterado, um ovário aumentado, que é o ovário policístico, se achava que a paciente automaticamente teria doença. Isso não é uma verdade. Então, as pessoas podem ter o ovário policístico, que é um ovário que por ultrassom, ele fica um pouquinho aumentado, mas ela pode não ter a síndrome. Ou seja, ela vai ter um ovário alterado, mas ela tem ciclo menstrual normal, ela não tem alteração hormonal nem física. Então, a síndrome é uma situação de saúde que a gente precisa tratar, a gente precisa melhorar para essa paciente. O ovário policístico, por si só, não causa nenhuma alteração para a mulher. E, doutor, existe uma causa específica para o aparecimento ou assim é muito incerto? É bem incerto, a gente não tem uma causa ainda, a medicina ainda não consegue responder essa pergunta, tá? Mas algumas características como histórico familiar, pacientes que têm um aumento da secreção de insulina, são pacientes que têm um risco maior de ter a síndrome do ovário policístico, mas a causa em si a gente não sabe. Uhum. E até, inclusive, doutor, a gente pode falar que até mulheres assim que cuidam da qualidade de vida, enfim, também podem acabar sofrendo disso, né? Pode. A gente associa muito a síndrome àquela paciente que já é gordinha, aquela paciente que tem muita espinha, que é gordinha e é como se por ela ser assim, ela desenvolvesse a doença. E a gente tem pacientes que são atletas, pacientes que têm um cuidado em ficar magra ou cuidam da saúde dessa parte, né? E mesmo assim tem a doença. Então, a gente sempre brinca, né? Que algumas doenças a gente pode ter alguma culpa, né? Sei lá, por comer mal, por não cuidar da saúde. Agora, a síndrome do ovário policístico não é culpa da paciente. Ela, apesar de se cuidar, pode sim ter a doença. Então, com isso, doutor, não existe fatores de risco que levam a esse aparecimento ou daí tem uma diferença? Existem, né? Então, não é porque a paciente é magra que ela não vai ter doença e não é porque ela é gordinha que vai ter. Agora, algumas características levam a ela a ter um risco maior. Por exemplo, a obesidade, hipertensão, a má alimentação, pacientes que já têm uma secreção de insulina um pouco aumentada. Então, existem alguns fatores de risco, sim. E sobre os sintomas, a doutora Estélia comentou com a gente no início a questão da menstruação desregulada, aparecimento de pelos. Alguns mais sintomas que tem? Esses são os principais, né? O principal problema da síndrome do ovário policístico é a alteração da menstruação. Então, às vezes, a mulher descobre que tem a síndrome porque ela fica sem menstruar meses seguidos. Ou tem um sangramento irregular, que a gente chama, que é quando ele não fica entre 24 e 34 dias o intervalo da menstruação. Esse é o principal sintoma da síndrome do ovário policístico. Os outros são relacionados ao aumento dos hormônios masculinos, como, por exemplo, a pele muito acneica, né? O acne no rosto, a queda de cabelo, pacientes que começam a ter a resistência insulínica, então elas ficam com manchas na axila, no pescoço, no corpo. Então esses são sintomas da doença. E sobre o tratamento dessa síndrome, doutor? Sei que varia de cada caso, mas assim, só para esclarecer, para ficar mais claro para quem nos acompanha. O tratamento ele vai de acordo com os sintomas que a paciente tem, tá? E o objetivo. A síndrome do ovário policístico é uma doença que aumenta a chance da paciente ter dificuldade para engravidar, por exemplo. Então, se a paciente tem dificuldade em engravidar, a gente precisa estimular que esse ovário funcione. Então, é um tratamento específico para quem tem infertilidade. Se a paciente tem sintomas de pele, a gente vai tratar bloqueando esses hormônios masculinos que estão aumentando a acne, o pelo. Então, a gente trata sintoma e tenta melhorar a qualidade de vida. Então, não tem cura, não existe tratamento para curar. O que a gente faz é tratar de acordo com o sintoma para melhorar e devolver uma qualidade de vida ou fertilidade, caso tenha infertilidade essa paciente. Uhum. E no caso, então, doutor, das mulheres que querem engravidar, precisa ainda mais de um acompanhamento para melhorar isso e conseguir. Com certeza. Então, eu sempre explico, a maioria das mulheres que têm síndrome do ovário policístico engravidam normalmente. Agora, das mulheres que têm infertilidade,
grande parte delas tem síndrome do ovário policístico. Então, se a paciente com síndrome do ovário policístico tentou engravidar e não conseguiu, ela precisa de um acompanhamento com um especialista em fertilidade para ajudar a estimular a ovulação e assim ela conseguir ter o sonho realizado. Uhum. E é importante destacar também, né, doutor, porque às vezes as mulheres ficam tranquilas, eu tenho essa síndrome, então quer dizer que eu posso ficar tranquila, que eu não vou engravidar e tal. Não é bem assim Não também, é, né, doutor? Não. A gente pega muita gestante que, o médico falou que eu ia ter dificuldade para engravidar porque eu tinha síndrome e parei de usar anticoncepcional e engravidei. Então, tem que cuidar sim. Se você não quer ter filhos, você precisa se prevenir, preservativo, anticoncepcional, o que for mais adequado para cada paciente. Mas ter a doença não quer dizer que não engravida, não. Uhum. E a maneira de prevenir, doutor, assim, cuidando da vida, da saúde, dos hábitos, para não ter a síndrome? Com certeza, né? Então, a paciente com síndrome do ovário policístico, ela precisa entender que ela tem um risco maior de obesidade, um risco maior de diabetes, um risco maior de doenças cardiovasculares. Então, atividade física, alimentação, ajudam a atrapalhar essa síndrome. Então, você vai ajudar a sua saúde e vai diminuir a chance de ter os efeitos da síndrome. Então, cuidado com a saúde, parece clichê, né? Quase tudo é atividade física e alimentação, mas não adianta, essa é a verdade. O paciente que cuida da sua saúde tem sucesso e a gente tem que lembrar que nosso maior bem é o nosso corpo, né? Se a gente não cuidar da saúde, nossa vida vai ser curta, a gente vai sofrer mais, a gente vai ter mais doença. E a síndrome é uma situação de saúde que faz muita diferença cuidar da saúde. E não tem para onde correr, né, doutor? É esse o caminho que a gente tem que seguir para todas as doenças ginecológicas e, como o doutor falou, para a vida como um todo, né? Com certeza. Doutor, quero te agradecer, então, mais uma vez, por participar do nosso Ver Mais. Obrigada. Foi um prazer. Faço o convite, inclusive, que as pessoas sempre acompanhem você nas redes sociais, enfim, para saber mais informações que o doutor